Calorosas saudações e mais difícil do que debater contra o Ventura ou contra o Miguel Sousa Tavares, ou mesmo debater contra o botão do like. Por mais acusações que eu lhe faça, o gajo não responde. Portanto, aproveitem que ele não vos vai ofender para meterem like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso, e podem usar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Tem as minhas redes sociais também. Ora, o que é que vamos estar aqui a recordar hoje? Não sei se recordam, mas há uns aninhos, há uns 4, por aí, 4, 5 anos, o Marega, que era jogador do Porto, teve aquela circunstância de proclamações racistas, não dele, mas para com ele, na altura no estádio de Guimarães, no estádio Afonso Henriques, e gerou uma grande polémica, porque acho que na bancada fizeram sons de macacos e não sei o que mais, para o Marega, e isto gerou uma polémica enorme. E temos este momento aqui, entre o André Ventura e o Miguel Sousa Tavares, a debaterem o caso. Vamos ver, analisar as posições de um e de outra. Começamos aqui nesta parte. A parte inicial é muito introdutória, não há aqui muito. A parte do debate começa mesmo aqui. Vamos começar. É isso que eu critico. Quando há uns dias não havia nada, quando há uns meses não havia nada, agora somos um país de racistas. Porquê? Porque o destinatário, neste caso, é de cor. Pergunto, se fosse um jogador branco, como é todas as semanas, estaríamos a falar de racismo. Vocês os dois dão-me licença. Estaríamos a falar de racismo. Eu acho que isto é importante saber, não é? Dão-me licença. Por favor, Miguel. Obrigado. Quem és? Obrigado. Eu, por acaso, também acho que não há racismo estrutural na sociedade portuguesa. Ou seja, é preciso distinguir o que é o racismo entranhado e o que são racistas. Mas há racistas na sociedade portuguesa. E estavam lá ontem em Guimarães, alguns deles. Quer queira, quer não. E eu, por acaso, gosto muito da cidade de Guimarães e gosto muito do Clube de Guimarães e acho que tem uma massa associativa que merece muito melhor do que aquilo. Então, antes dele continuar, eu lembro mais ou menos deste acontecimento. Efetivamente, depois foram efetivamente ataques racistas. Eu concordo com um e com o outro. Não há racismo estrutural em Portugal. Agora, concordo também com o Miguel Sousa Tavares e acho que o André Ventura não discorda disso. Há racistas em Portugal. Agora, aqui a questão é, esses racistas vão formalizar a maioria do país? Não me parece. A maior parte, nem a maior parte, nenhuma instituição em Portugal tem teor racista, nenhuma empresa se comporta de forma discriminatória racista, porque caso acontecesse era condenada por lei. A Constituição proíbe esse tipo de agregação, não só do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista institucional e político. Isso não é praticado nem é institucionalizado em Portugal. Agora, eu percebo por um lado a crítica inicial que o André Ventura faz quando ele refere, porque eu acho que o que ele quer dizer é um pouco, quando é feito para com uma minoria étnica algum malefício, a comunicação social e a esquerda em Portugal dá muito mais ênfase a isso do que se a mesma coisa acontecesse para com uma pessoa branca. Ou seja, a mim não me parece que o André Ventura tenha problemas em condenar o ato ou qualquer ato de racismo para com alguém. Ele condena isso. O que ele me parece estar a condenar é que, nestas circunstâncias de discriminação ou de malefício para com alguém, a comunicação social dá sempre mais ênfase a um lado do que o outro. Quando, na verdade, não deveria haver um lado nem o outro. Deveria haver um tratamento igual de ambas as partes, que nem deveriam ser as partes, porque no final do dia somos todos cidadãos iguais perante a lei. Parece-me ser isso, mas continuando. Agora, eles estavam lá. E a mim o que me espanta é a sua pressa em negar que houvesse racismo e chamar hipocrisia aquilo. Porque ainda não tinha passado uma hora sobre os acontecimentos e eu já estava a ler o André Ventura a dizer eis um reflexo do síndrome Joacim. Claro. E mas também há o síndrome André Ventura. Miguel. Deixa-me acabar. Também há o síndrome André Ventura. Qual que é o síndrome estar sempre a desculpabilizar atitudes nada destas e a dar a ideia que nós somos um país violento e a desculpabilizar abusos policiais e a desculpabilizar situações de perseguição ao imigrante pobre, não ao rico. Mas o que é que tem isso que a ver? É um nicho de mercado político, desculpe que eu lhe diga, que você tem cavalgado e que cavalga sabendo que encontra público Acho para que isso. as nossas sondagens é os imigrantes ricos. Acho que não. Acho que não são esses, Miguel. Que sim. Sabe quem são, Miguel? Acho São os que vivem nos subúrbios da cidade e sentem os problemas que nós falamos. Não. Sabe o que é curioso? É que passaram 4 ou 5 anos desde este debate e o Ventura acaba por ter razão. As sondagens não dão votos, não são os imigrantes ricos a votarem no Chega. Quem vota no Chega são as classes médias baixas, principalmente das zonas suburbanas das grandes metrópoles de Lisboa, no Porto e no Algarve. Curioso ver isso, não é? Curioso ver isso. Onde eu posso, em determinado aspecto, concordar com o Miguel Sousa Tavares, talvez, é quando Miguel Sousa Tavares refere que o André Ventura desculpabiliza alguma agressão policial. Eu não acho que a polícia seja tendencialmente agressora em Portugal, não é isso. Muito pelo contrário, eu acho que são extremamente necessários. Agora,
eu acho que o Chega às vezes tem uma narrativa de endeusamento das forças policiais. E há que compreender que nem as forças policiais nem ninguém são perfeitos. E a vida não é dicotómica. As forças policiais ao longo da história foram muitas das vezes o braço armado daquilo que foram genocídios, foram ataques contra a humanidade dos próprios cidadãos daqueles próprios territórios. Portanto é assim, louvar sempre quem arrisca a sua vida todos os dias, 24 horas sobre 7, para nos proteger, sem sombra de dúvidas, mas não entrar num facciosismo ridículo e pretenciosismo no sentido de dizer tudo o que eles fazem é bom e não podemos esperar que eles façam alguma coisa de mal, porque podem fazer e têm poder para isso. E entramos muito facilmente num paradigma de Estado policial. E hoje em dia, em 2024, isso está a acontecer em alguns países. Principalmente até em democracias. Recentemente nós vimos alguns casos. Não vou mencionar, não vou especificar, mas creio que é perceptível o que eu estou a dizer. Não é? Continuando. Basta ver, olha, nesta última sondagem, 40% do nosso eleitorado está na Grande Lisboa. Sabe porquê? São pessoas que sentem este problema. Eu que é os só hoje à tarde, versus os que pagam impostos. Só esta tarde, Desculpa, ao ouvir mas aqui no estúdio um comandante da polícia que estava em Guimarães dizer que sim, que houve insultos racistas, ele, testemunha presencial, é que eu tive a certeza que tinha havido. Oh, Miguel, mas não me Mas você, inversamente, sem ter a certeza de nada, aliás, acabou de dizer que ainda nem viu as imagens, já estava a dizer que não havia racismo, que era hipocrisia. O que eu me referi à hipocrisia foi à reação de um país político que está sempre pronto, sempre, para... Não está sempre pronto, mas quando acontecem as coisas, nós temos que atalhá-las. Este fim de semana foi agredido um bombeiro. Viu algum tweet do António Costa? Por amor, vamos lá ser sérios, vamos deixar a hipocrisia política. Mas porquê? Só por ser bombeiro é diferente. Acho que os bombeiros merecem a nossa compaixão. Sim, mas só por ser bombeiro. Deixa-me dar-lhe outro exemplo. Também foi agredido um alfaiate. O António Costa também não disse nada. E os polícias, quando são agredidos no bairro da Cova de Moura, viu o António Costa fazer um tweet? Não lhe dava jeito? Não me lembro. Não se lembra, mas não fez, Miguel. Não se lembra, mas não fez. E eu o que critico é aqueles que estão sempre prontos para cavalgar a onda do racismo terrível da sociedade portuguesa, uma coisa inconcebível. Mas você está sempre pronto para cavalgar a outra onda, que é desculpabilizar. É a defesa. É aqui que eu concordo, desculpa interromper, mas é aqui que eu concordo com o Ventura. No sentido em que eu não me parece que ele tenha problema em condenar que houve racismo. Eu também acho que houve naquela situação, sim. Mas quando ele diz um país político, eu acho que aí é a palavra de si da questão aqui que está a ser analisada, da questão civil, não é? Que aproveita estes casos mediáticos para cavalgar na onda da separação. Porque sabem o que é que acontece? Nós não devemos separar-nos do ponto de vista étnico, de orientação sexual, dos outros que partilham o mesmo território que nós. Isso não deve acontecer. Mas muitas das vezes, isso é feito pelas elites políticas, à esquerda e à direita também, no sentido de dividir. Porque se as massas estiverem divididas entre elas, nomeadamente em termos de identidade, seja por questões étnicas, sexuais, seja o que for, então as elites sabem que estão protegidas, porque em vez das massas se agregarem e combaterem as elites, as massas estão demasiado ocupadas a combaterem uma facção contra a outra. E é isto que muitas das vezes as pessoas não compreendem. Não compreendem mesmo. E é giro porque na questão das classes sociais, de um ponto de vista financeiro e económico, não há muita questão identitária da cor da pele e etc. quando em questões financeiras falamos de high standard. Ou seja, quando se atinge um determinado nível financeiro, isto nem sequer é tópico. A questão étnica ou sexual, etc., da política de identidade, porque estão ambos no nível da elite. Isto parece uma doutrina um pouco marxista, mas a verdade é que o marxismo pegou porque eles estavam certos em algum aspecto. Aliás, o que eu estou a dizer não é marxista, é marxiano. É um pouco diferente, para quem quiser, não é o tópico do vídeo, mas podem pesquisar se quiserem. E é aqui que eu compreendo a narrativa do Ventura, não é? Portanto, isto é usado para dividir as massas, quando elas devem estar unidas, independentemente do seu background étnico, sexual, seja o que for, e não separadas, demasiado ocupadas a combater-se entre si, quando deveriam estar ocupadas a combater quem os reprime. Em muitos casos, não todos, é a elite. Daqueles que sentem que perderam a sociedade. Ainda bem que você começou isto por dizer que condenava o racismo. Os políticos são parte da sociedade, os bombeiros são parte da sociedade, os trabalhadores são parte da sociedade. Ainda bem que começou a sua intervenção por dizer que condenava o racismo. Porque eu acho que o racismo, além de ser uma coisa abjeta, é uma manifestação de idioteira. Exatamente. Uma pessoa que acha que a sua cor da pele lhe traz alguma superioridade sobre o outro é um idiota. Oh, Miguel, mas então é um idiota. Mas eles concordam aqui. Eu acho que o Ventura concorda com isso. Não, eu acho que qualquer pessoa de bem concorda com isso. A diferença aqui entre ambos é que o Ventura diz que há um aproveitamento político da esquerda e de um mediatismo institucional para cavalgar isto, para se dividir frações da sociedade, e o Miguel Sousa Tavares diz que não. Parece-me ser aí a discórdia. Só que o Miguel Sousa Tavares está a utilizar isso, essa discórdia, para dizer que ele
cavalga na questão do racismo, que não me parece adequado, na minha opinião, claro. Tiraram uma cabeça de leitão para o Figo, acha que era racismo em Espanha. Já não lembrava Era disso. xenofobia Era uma também. crítica ao Figo. Vamos lá ser. Nós Não, temos mas que é começar diferente. no futebol, O Marega há insultos foi todas as insultado semanas. por ser preto. Oh, Não Miguel, está a eu não perceber. vou dizer que foi Não está a insultado por ser perceber. preto ou por ser branco. Não, Estou-lhe mas a foi. dizer se fosse, Mas foi. se fosse um outro jogador branco, o que é que nós estávamos hoje aqui a dizer? Que ele tinha sido insultado. Não tínhamos era que foi racismo nenhum, porque não sabíamos. Podia ter sido ou podia não ter sido. Quando eles cantaram o Marega vai para o Carvalho, é diferente. Todos os jogadores são insultados assim, os árbitros. Agora, quando ele é insultado especificamente por ser negro, Oh, Miguel, ainda aí por é cima, racismo. num contexto de Aí provocações racismo. mútuas, que eu acho que toda a Você gente não viu. pode fugir Toda a disso. gente Você não viu. pode fugir disso. Mas Não eu lhe fui- basta oh, Miguel, mas dizer eu- em abstrato Miguel, que é contra se o a racismo. Liga chegar Em à conclusão, concreto, se a em Liga e as concreto. autoridades que houve racismo, seria o primeiro a condenar. O que eu disse não foi nada disso, Miguel não percebeu. O que eu disse foi percebi. esta hipocrisia política que à volta disto faz um drama para ter proveitos políticos. Eu como não... Eu percebi, eu pelo menos, eu não sei se o Miguel Sousa Tavares não percebeu o Ventura, ou se está propositadamente a não perceber o Ventura porque ele não gosta dele. Porque, atenção, Miguel Sousa Tavares, às vezes concordo com ele, outras vezes discordo, é normal, mas ele não deve muito ao lado esquerdo político, atenção, ele não é de todo, se quiserem argumentar que ele é do sistema, do centro, o que quiserem, mas ele não é de esquerda de todo. Ele tem opiniões até bastante, algumas delas até conservadoras. Mas é preocupado com nossa, isso. é nossa, é Eu, do como não estou Ministério preocupado Público, com é isso, da PSP. O Ministério Público tem que É da investigar. PSP, Fará essa é da investigação. imprensa italiana, francesa, espanhola, americana, brasileira. São Miguel, todos hipócritas. hoje a imprensa brasileira dizia São que em todos Portugal está a hipócritas. crescer o antissemitismo e o racismo e apontava para mim. Vamos não falar de ignorantes, que eu acho que não vale a pena falarmos de ignorantes. Portanto, vamos falar de Portugal. Desculpem só interromper aqui. As acusações do Chega de ser antissemita é só ridículo. O Chega é talvez no Parlamento Português o partido mais pró-Israel que existe. Eu arriscar-me mesmo a dizer o mais pró-Israel. O PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS também são, sim, mas o Chega talvez seja o mais pró-Israel dos 4 à direita do PS. Claramente. E, portanto, a acusação do antissemitismo é só ridículo. Não é? Não faz sentido aqui. Portugueses, século XXI, sentem-se, hoje as maiorias tornaram-se as minorias. As novas minorias são a maioria, que paga impostos, está cá sempre para pagar impostos. Quando acontece alguma impostos coisa... não tem nada a ver com Tem, isto. Miguel, tem. Sabe o que é que as Não, pessoas não tem, sentem? não O que as tem. pessoas sentem hoje é que, e eu já disse isto, que se um polícia está altercado com um negro é racismo. Se é o contrário, é uma mera agressão. Se é com, qualquer dia não se pode dizer paciência de chinês. André Porque vem a Ventura. Comissão para o Racismo e para a Discriminação e abre um processo. André Quer dizer, Ventura, hoje foi dito, desculpa lá com só todo o dizer, respeito pela hoje a liberdade de Comissão veio opinião, dizer o seu que havia discurso é 50, perigoso. que havia 50 O seu queixas discurso contra é mim. perigoso porque por ele causa- Desculpa lá, por amor de Deus. suscita as coisas que estão no subconsciente. Suscita as verdades, Miguel. Não, que é não o é que a verdade. política Desculpe, portuguesa nunca não. teve. Quando você Suscita fala as sobre a verdades. violência e o Isto é crime e tinha que tudo ser isso, dito. eu leio. Suscita as verdades. O discurso do Ventura não é perigoso por uma simples razão. Muito pelo contrário. O discurso do Ventura, a existência do discurso do Ventura, as pessoas podem concordar ou discordar dele. E isso é completamente legítimo. Mas a existência do discurso do Ventura, não é por ser o Ventura, vamos dizer, podia ser outra pessoa qualquer. Mas a existência no espaço político do discurso do Ventura é importante para a democratização da democracia. Porque isto são tópicos que as pessoas sentem. Não é por acaso que 5 anos depois do debate, aqui o companheiro teve 18%. E é importante que haja uma voz, do ponto de vista intelectual, estruturada, que o Ventura tem, para falar sobre estes tópicos. São importantes. Isto fala-se no dia-a-dia. E a elite política está completamente desconectada daquilo que é o dia-a-dia das massas. Quer da classe média, quer da classe média alta, quer da classe baixa, quer dos mais desfavorecidos. Isto são coisas que toda a gente, ou praticamente toda a gente, fora da elite política e cultural e comunicacional, sente e debate entre si. Só que muitas das vezes não é debatido depois no palco parlamentar ou no palco mediático. E isto é bom para a democracia. As pessoas poderão discordar. Mas isto é bom. Porque, apesar de tudo, e contra a narrativa que se vai dizer, isto é um bom anti-inflamatório à radicalização social. Porque se as elites não representam em termos discursivos aquilo que as massas pensam, as massas vão revoltar-se. E as massas revoltando-se, podemos ter tumultos na rua. E isso não é bom, como devem imaginar. E a democracia é a forma pacífica de conflito. E enquanto houver esta forma de debate livre, sem limitação, essa forma pacífica de conflito existe. Quando ela começar a ser censurada, porque há e tal, o que tu dizes é perigoso, ou seja lá o que for, aí nós podemos ter, infelizmente, consequências mais nefastas. Por isso é que eu sou completamente a favor da liberdade de expressão para todos aqueles com os quais eu concordo e para todos aqueles com os quais eu discordo. Às vezes há pessoas que me dizem que o PCP devia ser legalizado. Não, não devia. Não devia. Primeiro porque aí eles teriam legitimidade institucional para me censurarem a mim e segundo, eu acho que o PCP a falar é a melhor alternativa que existe para eles acabarem com eles próprios. Cada vez que o PCP fala, enterram-se mais e perdem mais votos. Foi com a Rússia, com a Venezuela, com o que vocês quiserem. Portanto, deixem-nos falar à vontade. Mas isto só para exemplificar aquilo que eu penso sobre isto.
Sabe que nós somos o segundo país mais seguro do mundo. Não, Miguel, isso Somos o segundo país e o mais quinto seguro com do mais. mundo. Reparem, desculpem interromper outra vez, mas há 5 anos éramos o segundo, éramos o terceiro na altura já, mas agora estamos a cair cada vez mais no ranking, não é? O tempo vem dar razão ao que o Ventura aqui diz, não é? E quem ouve, parece que somos um país de crime à solta, em que a polícia é batida e espezinhada e agredida todos os dias. E isso não é verdade. Miguel, o que eu digo é que É que estar a ver isto 5 anos depois é surreal, desculpem lá, não é? E ver isto tudo a ser desmentido. não podemos inverter as prioridades. Não podemos inverter os valores em Portugal e estamos a invertê-los. Qualquer coisa que acontece em Portugal é racismo. Não estamos a inverter Miguel, viu o que valores. aconteceu por causa da história da Joacine Catar Moreira? Meu Deus, só faltava tirarem-me o mandato. Que país é este? Eu não quero ver num país assim. Eu quero ver num país que não tem problema de discutir os problemas. Se há um problema com a etnia cigana, falamos dele. Se há um problema com o minês, falamos. Qual é o problema? Qual é o problema? É aqui que eu discordo em determinado aspecto com o Ventura, não há? E muitas das vezes ele utilizou isto, já não distante, mas o problema é que é a etnia cigana. A etnia não tem um problema em si, o problema é comunitário, porque a etnia é a cor da pele, não é? Portanto, não há um problema que é a etnia deles. Tá? Há pessoas mais ou menos escuras que são mais ou menos problemáticas do que um cigano ou outro cigano em específico. O problema era que a comunidade em si, com a questão valorativa, cultural, comunitária, não com a questão étnica. Acho que eram estas diferenciações na questão de linguagem, mesmo eu percebendo que a intenção dele não é uma questão de discriminação racial, fazem diferença depois na interpretação das pessoas. E estes pormenores são importantes para ele depois não ter tido as consequências que teve futuramente, não é? Ou ter ainda, não é? No futuro, porque está tudo. Só passaram 4 ou 5 anos, não é assim tanto tempo, politicamente falando. Parece que agora tudo é racismo. Qualquer problema cá na sociedade portuguesa que envolva minorias Aquilo foi racismo. Miguel, Aquilo foi racismo. eu, como lhe disse, critiquei foi a hipocrisia daqueles que, pegando no assunto, disseram Portugal é um país de racistas. Não, mas ninguém Seremos disse um país de racistas, Miguel. Disse isso. Eu não vi ninguém dizer. Visse as redes sociais ontem. Aliás, alguns até diziam que é racistas, mas que não admitimos eu não ser leio racistas. redes sociais, comentários de políticos. Aliás, o Bloco de Esquerda hoje veio dizer que isto merecia uma profundíssima reflexão pelo racismo que se está a espalhar subterraneamente pela sociedade. Eu não vi o Bloco de E nós Esquerda olhamos dizer para isto e dizemos, será verdade? Será verdade que isto está a acontecer? Todos os Eu vi o partidos Bloco hoje de Esquerda. diziam isso, Miguel, que tirando um caso ou outro, que falavam do caso e do episódio, diziam tem que ser condenado. Ok, partimos desse Então o que é que pressuposto. você faria neste caso se fosse a autoridade? Reparem que ele condena, não é? Portanto, eu não sei o que é que eles... Eu acho que eles só não gostam um do outro. Desculpem lá dizer-vos, porque o Ventura condena o ato. Ele condena o ato. Ele concorda... o Ventura, concorda que Portugal não é institucionalmente racista. Ele também não. Portanto, pá, isto... Não sei, é que... Parece-me que no final estão só... Eles não gostam um do outro e epá, é que às vezes é isto que acontece. Estão mais à procura do que discordam do que o que concordam. Investigava, que é o que tem que ser feito. Então, Agora, não partia do preconceito para a investigação, parte da Não, investigação mas você para parte do depois chegar... preconceito para a não investigação. Não, está você enganado. parte do preconceito, que isto é hipocrisia e que é um estarismo, como você falou, o estarismo antirracista. Não, é o estarismo racista. Não é o estarismo racista. Olha, eu vou-lhe dar este exemplo. O Arménio Carlos chamou escurinho ao indivíduo da Troika que esteve cá em Portugal. Mas como não era o André Ventura, ninguém se importou muito. Nem houve comissões, nem investigações, não houve nada. Sabe porquê, Miguel? Porque somos o país politicamente mais hipócrita da Europa. Sim, é por isso. Porque o para mim é Arménio Carlos racismo também. foi agora proposto para condecoração por quem? Quem? O Arménio Carlos, que foi secretário-geral, António por Costa, quem? sim. Pelo António Costa. E chamou escurinho a um membro da Troika que cá estava. Vimos alguma indignação? É o André Ventura que é o... Chamou o quê? Escurinho? Eu não me lembro disso. Não me lembro disso. Também já foi há muitos anos, eu era puto na altura. Quer dizer, não é que não seja agora, mas na altura ainda era mais do que sou agora. Mas não me lembro disso. Mas também não acho que seja assim uma palavra... Até ele disse o quê? É escurinho, não é? Pá, acho que até... Depende também com a intenção que ele disse, não é? Mas se foi só numa questão identificativa, sem mal nenhum, não é? Não sei, não. Eu não sei. Aqui tenderei a discordar do Ventura, mas não sei se consigo dizer que discordo porque eu não sei como é que foi feito o comentário, não sei se foi feito com malícia, se foi só numa questão identificativa sem mal nenhum, não sei. Portanto, aqui não posso dizer considerações. O maior racista do mundo. Vamos ser sérios. Portugal não é um país racista. Qualquer dia é o que eu digo. Qualquer dia não podemos dizer paciência de chinês. Porque abrem-nos um Portugal não é um país processo. racista. Eu acho que isto, mas você está a canalizar votos de racistas. Miguel. E eu até lhe digo uma coisa, você deve estar muito contente porque o Chega está com 6% das sondagens. Não é isso que me preocupa. Mas eu ainda estou mais contente que você. Eu não é isso que Sabe me porquê? preocupa, Miguel. Porque eu achei que havia mais. Mas eu não quero... Eu achei que havia mais que 6%. Miguel, não me preocupa as sondagens. Eu quero ser... Eu atrás das suas ideias. Eu quero ser... E tomara eu que só fiquei nos 6%. Eu quero ser governo em Portugal. Não quero 6, nem 10, nem 8, nem 18. Quero ser governo. Havemos de ser. Porque eu falo a voz das pessoas comuns. Aqueles que estão em casa e que nos estão a ouvir e dizem isto é verdade mesmo que eu não o consiga dizer. Eu quero ser essa voz. Isso eu acho mais complicado de ver, não é? O Chega atingiu agora aos 18%, devido que a partir daqui consigam crescer mais. Acho que se atingiu o ponto de zénite. Mas vamos ver, atenção, tudo é possível. A AfD na Alemanha está com 26% e
O Finns na Finlândia teve 20 ou 19. É possível. Atenção, eu acho complicado na realidade ibérica, mas é possível. Só que uma à parte. O Miguel Sousa Tavares diz aqui uma coisa interessante, que é você canaliza votos de racistas, não é? E é bem possível que haja pessoas racistas que votem no Chega, não é? Isso é possível que aconteça, como devem imaginar. Agora, há aqui um ponto importante, que é a matriz de narrativa que o Ventura tem, ou o Chega tem, é de condenação do ato de racismo. E isso parece-me positivo. E é importante que haja essa diferenciação entre perceber que o Ventura e o Chega condenam a questão do racismo, de dizer que eles efetivamente são racistas porque têm uma visão política diferente daquilo que deve ser a visão dos problemas sociais grupais em Portugal, se quiserem. São coisas diferentes, porque isto pode fazer uma coisa grave no futuro. Eu acho que o Miguel Sousa Tavares não se percebe, que é a verdadeira extrema-direita, que efetivamente não condena a questão de racismo e discriminação e etc., mascara-se passando por aquilo que é o Chega, e quando ela efetivamente aparecer, as pessoas aí acham que é a mesma coisa que o Chega é, quando na verdade não é, quando na verdade é muito diferente. E quem é intelectualmente honesto sabe diferenciar esse tipo de coisas. Chega a um partido de direita, hoje em dia já não é a direita radical, mas é uma direita, aproxima-se da direita tradicional com alguns pontos de radicalismo, mas não muito, honestamente. O Chega, num país da leste da Europa, era um partido de direita normal, que é o que me parece que está a caminhar agora, já não é tão antissistema como era antes, e não é um partido de extrema-direita. Claramente não é, e chamar de extrema-direita a um partido de direita só vai beneficiar a verdadeira extrema-direita, porque se mascara de uma coisa que ela não é. E isso pode ser, sim, perigoso. Não me importa com 6%. A voz das pessoas comuns, Miguel, a voz das pessoas comuns olha para o episódio Marega e pensa muito bem, Miguel, por isso é que não me viu refugiar no politicamente correto. Então, esta é a minha opinião. Vou dizer uma fui coisa. Convidado para estar aqui na TV e estou a assumi-la. Não estou aqui a fugir. Sim, eu agradeço-lhe por isso. Isso é a minha posição. Mas se essa é a voz das pessoas comuns, daqui a uns anos não há um futebolista negro que queira jogar futebol por em amor Portugal. de Deus. O Renato Sanches já foi ofendido, o Nelson Semedo já foi ofendido, o Odisseias, o Jesus, que é branco e de Lisboa. Também seria racismo quando despiram no Jorge Jesus. Já entramos aqui um bocado no drama. Isto também já é entrar um bocado no dramatismo, não é? Por amor de Deus, vamos lá, vamos lá fugir um bocadinho do politicamente correto e vamos olhar para o país que teve. Eu só discuto isso. Para mim, não existe racismo. Então. Não, eu digo é que não há um racismo. Na minha opinião, o Miguel diz que eu não sou a voz das pessoas comuns. Eu estou aqui a assumir. Se houver, estou enganado. Mas é a minha posição. Não há pessoas comuns que eu não recomendo. Muito bem, Miguel, não os amigos que não é minha, e recomendará a quem quiser. Claro que sim, nunca disse que não era. O que estou a dizer é, na minha perspectiva, o cidadão comum está em casa e diz aquilo que tem que ser dito é nós não somos um país racista. Sabe como é que isto vai acabar, Miguel? Nós vamos acabar a pagar indenizações às colónias, vamos a pagar a devolver obras de arte, pelo nosso complexo aquilo racista envergonha-me. Isso envergonha. Aquilo envergonha. Ouviram? É o professor Chibanga. O homem adivinhou o futuro, é a Maia. O Ventura e a Maia escreveram um livro, sabiam? É destas coisas muito random que existem, mas agora que ele disse isto, e passados 4 anos tivemos o Presidente da República a falar disso. Pagar indenizações às colónias. Eu de andar agora a ver assim vídeos antigos e não sei o quê, a ver isto, é surreal, não é? Às vezes ver como coisas que são ditas em debates vêm mesmo a acontecer. Apesar de ser algo expectável, também é verdade, mas mesmo assim, em tão pouco tempo chegámos a esse patamar. Eu acho que a explicação para isto é a seguinte. Há pessoas racistas em Portugal? Há. Há acontecimentos racistas em Portugal? Bem, há. Mas isso é numa quantidade que justifique dizer que o país, na sua grande maioria, ou num todo, é racista? Claramente que não. Isso é uma questão minoritária. Esses acontecimentos e essas pessoas são uma questão minoritária. A verdade é essa. E o Miguel Sousa Tavares acaba por dizer que Portugal é dos países mais seguros do mundo. Vocês acham que um país que fosse efetivamente racista era dos países mais seguros do mundo? Não acham? A África do Sul, por exemplo, na altura do apartheid era seguro? Alguma vez teve os níveis de segurança de Portugal? Portanto, nós temos que parar com este estigma e de reconhecer, sim, é possível que haja pessoas racistas e que existem certamente e que haja acontecimentos racistas e não há problema e ninguém tem que ter o problema a condenar isso, não é? Isso deve ser condenado. Agora, daí até nós darmos o passo para dizer que o país na sua totalidade ou institucionalmente ou etc é racista, isso sim é errado. Eu acho que você, como deputado da nação,
devia estar preocupado com aquilo. Estou Devia preocupado. estar. E não era sair logo a desculpabilizar. Mas eu não desculpabilizei ninguém, Miguel. Porque eu hoje, ao ler a imprensa estrangeira, eu tenho vergonha. Muito bem, mas eu não desculpabilizei ninguém. Está enganado. O que eu disse foi que as reações dos políticos envergonharam o português comum. Envergonharam as pessoas. Acha que sim? Na minha opinião, sim. Deviam ter todos assobiado para o ar e dizer não se passou nada. Ouça isto que eu lhe vou dizer. Sabe como é que esta história vai acabar? Isto vai acabar a pagar indenizações às colónias, a devolver obras de arte. Não, Porquê? são Porque coisas somos uns diferentes. racistas São tremendos. coisas Mas é a não mesma misturam. narrativa. Ele a negar, mas isto aconteceu em 2024. Isto aconteceu. Não misturar É a mesma com narrativa não. dos coitadinhos Isso é demagogia. que nós agora temos que pagar. Isso é demagogia. Não é demagogia, É Miguel. demagogia. Nós Não é, vamos não. acabar a pagar É indenizações realidade. por 500 anos Não, de história. isso é E tudo eu não demagogia. sei. Isso eu não Olha, sei. com o meu dinheiro não Dir-me-á. pagamos com certeza. Muito bem. Mas também com o Dir-me-á. meu apoio não O Miguel insultamos dir-me-á. jogadores negros nos Claro que estádios. não. Verdade seja dita, também temos que ser justos. Miguel Sousa Tavares, quando o Marcelo fez a questão da condenação da devolução às colónias, foi das primeiras vozes a condenar Marcelo. Isso, verdade seja dita. Por isso é que eu vos disse. O Miguel Sousa Tavares não é um escardalho, não é de todo. Tem opiniões com as quais as pessoas podem discordar de um lado e do outro. Mas isso é bom, porque ele tem opinião própria e não pensa só por um lado da barricada. E aí, verdade seja dita, aí 5 estrelas. O Miguel dir-me-á. Eu já celebrei golos de muitos negros, como sabe. Portanto, sou insuspeito nessa matéria. O Miguel dir-me-á. Há racistas em Portugal. Bom, haverá em todos os países do mundo, penso eu. Daí a extrapolarmos um problema fundamental da sociedade portuguesa, que parece que não há mais nada neste momento. E temos um primeiro-ministro, quando isto acontece, hashtag não ao racismo, e muito bem, grande preocupação nacional, um polícia é agredido, um bombeiro é agredido, um professor é agredido. Nem sequer a declaração passa no Parlamento. Ninguém se preocupa com isso. Isto é que é o país que queremos? É o país que estamos a construir, é este? Não. Então eu não quero viver assim num país deste, mas sou eu, é o que eu acho. Lá está você É a o que eu misturar acho. tudo. Não, é o que eu acho, é o Fazer que eu um sinto. caldo de culto. Eu acho que não. E para as pessoas não se revoltarem umas com as outras, volto a frisar de um lado e do outro que esses lados não deviam existir, é preciso que ambos os lados sejam ouvidos. Quer o lado do Ventura, quer o lado mainstream do status quo do sistema. Porque se ambos forem reprimidos na sua narrativa de livre expressão, ambos vão sentir revolta. Ambos sentindo revolta, ninguém chega a consensos. É o objetivo do debate, despolarizar a sociedade. Um caldo de cultura dos piores valores que há, que é agressões a polícias, agressões a bombeiros, mistura isso com racismo, com não sei quanto, e tem os seus 6%. Porque o que eu vi no bairro da Jamaica foi o Marcelo Rebelo de Sousa ao lado dos agressores e não das vítimas, que foram os polícias. Dir-me-á, é por ser políticos estou a dizer isto. Não, Miguel, porque me envergonha. Envergonha-me ver num país em que há sempre vítimas, há sempre os bons e os maus. Mas vamos ver aqui uma coisa também. Agressão, se estivermos a falar de ofensas, uma agressão física é sempre pior do que uma ofensa verbal, diria eu, não é? Para a ofensa, digo eu, estou a lembrar de uma ofensa que seja pior do que serem agredidos violentamente, não é? E acho que só esta parte, acho que o Miguel Sousa Tavares aqui não faz muito sentido. São sempre os que Há bons e maus polícias. Nós tivemos aqui a semana passada o comandante nacional da PSP, aí sentado no seu lugar, e ele disse mesmo isso. Claro, há em todo e lado. há racismo na polícia como há racismo em todos os outros lados. Mas diga uma coisa, Miguel, honestamente, nesse dia viu alguém falar em racismo, quando houve agressão dos indivíduos do bairro da Jamaica à polícia? Não, sabe porquê? Porque os vítimas eram brancos polícias, e então já não interessava falar sobre isso. Não era racismo nenhum, era uma mera agressão. Mas com certeza que há racismo mas aí preto em também houve relação aos racismo. brancos. Com certeza que Mas há. aí ninguém se indignou. Viu o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa falar sobre isso? António Costa, ministro dos Eles Negócios concordam outra vez. vergonha internacional. Aí ninguém queria saber. Sabe porquê? Porque não era futebol, não tinha as câmaras a apontar, não tinha o Marega a sair do estádio, o Sérgio Conceição a agarrá-lo. Foi um acontecimento nacional também. É futebol. E nós temos que passar a aprender que uma coisa é o que se passa nos estádios, outra é a vida dos portugueses. As pessoas não aceitam isto. Na minha opinião, as pessoas não aceitam isto. Mas é a minha opinião e vou assumi-la sempre. A TVI convidou-me, eu vi, não fujo à minha posição. Suponho que defenda a condenação de quem insultou de forma racista Moussa Marega. Defende a condenação de todos. Mas quem provocou? Mas ele provocou por ser negro e ter marcado um gol. Miguel, tem que me ouvir com mais calma. O presidente do Vitória Guimarães veio dizer que houve provocação de profissionais de futebol. Vamos esperar para ver as investigações. Quem insultou, de facto, com racismo Moussa Marega, condenação evidente e indiscutível na minha opinião. Termina aqui, não é? Obrigado. Termina. Sabe o que é que eu acho? É que eles os dois concordam mais um com o outro do que eles acham. Eles concordam mais um com o outro do que eles próprios podem achar. Porque eu vi aqui vários pontos de convergência. Só que nós hoje vivemos numa altura em que é preferível a malta discordar só porque sim, do que propriamente procurarem um consenso. Eles concordam que o ato contra o Marega é condenável. Porreiro, não é? Condenaram ambos. Concordam que há racistas em Portugal. Concordaram. Mas que isso não é a maioria, que não faz o país institucionalmente e politicamente racista. Portanto, que isso é a base do problema. Então, eles concordam na maioria.
Depois há ali alguma discordância a nível das ramificações da narrativa do Ventura e da narrativa do Sousa Tavares, mas na base eles concordam. Repararam, não é? Ao longo do debate isto foi giro. Mas digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham relativamente a isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.